A graça e a paz, igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu glorifico a Deus, o nosso Pai, ao qual nós já demos aqui graças a Deus. Nós louvamos o Senhor e falamos assim, graças a Deus. E eu digo obrigado a Deus por você que veio, por você que está aqui, enfrentou a chuva, enfrentou o frio, enfrentou todas as batalhas possíveis, eu acredito. Porque só você e Deus, pense nisso, só você e Deus sabe de onde você saiu. Só você e o Senhor sabe de onde foi que você foi tirado. Só você e Deus sabe qual era a lama que estava lá no fundo do poço. Se tinha água, se só tinha barro. Só eu sei da onde Deus me tirou. Só eu sei da onde Deus está tirando aqueles que eu estou orando. Aquele que você está orando, que você está intercedendo. Eu queria glorificar a Deus pelos cultos de sexta-feira que nós começamos. Os irmãos, eu deixo até o convite aqui. Todas as sextas-feiras nós estamos orando, buscando a Deus. Porque como foi dito aqui, a oração é um combustível. Não é o mesmo combustível que a Petrobras fabrica para que nós possamos andar com o nosso carro. Mas é um combustível que Deus nos dá. Que Jesus nos ensinou para que estejamos ligados com o Senhor. Porque a oração é a chave que move o coração de Deus. Eu acredito que a oração, assim como Jesus disse que o véu, a Bíblia diz acerca de Jesus, que o véu se rasgou de alto a baixo. Então tinha um véu, algo que tampava, que separava sua oração. A não ser que um sacerdote fosse lá e fizesse aquele pedido de perdão. Fizesse aquele pedido de perdão por mim, por você, se nós vivêssemos naquela época. E esse sacerdote, ele lá e ele entregava o sacrifício. Só que a minha Bíblia e a sua Bíblia, e a Bíblia de todos que temos em casa, diz assim em João 3,16, que o meu Deus, o seu Deus, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que morresse no meu lugar e no seu lugar, para que através dele nós tenhamos vida. Então Jesus foi o sacerdote e é o sacerdote. Ele está assentado à direita do trono do Senhor. Então quando nós oramos e pedimos a Deus de todo o nosso coração, é impossível que Deus descarte a sua oração. É impossível que Deus deixe de lado e pegue uma outra pessoa para abençoar. Porque quando você está com o coração aberto ao Deus, a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Assim como várias pessoas tiraram o fôlego de Jesus, quando estavam caminhando ali, certa mulher ali, estando com Jesus ali, Jesus caminhando, Jesus falou, não, calma, a bênção primeiro não é para você, por causa da sua parentela, de outro. E ela disse assim, Senhor, mas até da mesa dos senhores que caem as migalhas dos pães, os cachorrinhos se alimentam, até das migalhas. E Jesus disse, que fé é essa? Então que fé é essa que eu e você tem? Que você não ligou, você não se importou se o vizinho da sua frente não veio hoje, se o vizinho de trás também não veio, se o da direita e da esquerda não veio. Você não se importou para isso. Você se importou assim, Deus, o Senhor me tirou de um lugar ruim, terrível, um lugar onde não tinha vida, onde o lugar era de pecado, onde eu ia, vamos dizer assim, me lascar, onde eu já estava morrendo, onde eu estava destruído. Desse lugar o Senhor me tirou. Então eu não quero saber se meu vizinho veio ou não veio,
Ou se ele vai vir semana que vem ou não vai vir, o importante é que eu vim. O importante é que eu estou ouvindo. Não que eu estudei, não pelo que nós combinamos de falar, mas o que a Bíblia diz. O que a Bíblia está dizendo. E todos que estão ouvindo também. Amém, Jesus. Porque não foi a teologia que desceu em cima dos discípulos. Não que não possa ter, o nosso pastor deixou muito claro que ajuda. Mas nós cantamos aqui línguas repartidas de fogo que vieram sobre os discípulos. Ou seja, eu posso ter o estudo que eu quiser, eu posso ir para os Estados Unidos, eu posso estudar isso, aquilo, outro, mas se o Espírito Santo não habitar em mim, se Deus não habitar em mim, eu posso ter a teologia que eu quiser. Porque Jesus falou assim: olha, vocês não vão fazer nada. Nada. Enquanto do alto vocês não forem revestidos de poder. Que poder é esse? É o poder daqui do homem? Das armas? É o poder que nós vemos aqui na terra? Não, é o poder do Espírito. É o poder do Espírito Santo. Então, automaticamente, quando esse poder está na minha e na sua vida, Deus disse assim: ó, você não se preocupe com o que você vai falar, não se preocupe nem com quem você vai estar. Eu vou preparar um esboço desse tamanho, o tamanho desse projetor, mas o Espírito de Deus vos dará boca e vos dará entendimento. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Eu acredito que tem sido tempos de que Deus pede: mude a tenda, firma as estacas, bate, fundo. Aqui é areia, não dá mais. Tira de novo a estaca, cata lá, pega a tenda, dobra, guarda lá na sacola e procura terra firme. Pega as 4 estaquinhas, bate de novo. Elas estão fixas, amém? Amarre ali a tenda. Se vier a onda do mar de novo, muda a tenda. Em nome de Jesus. Nós acreditamos que tudo isso que nós temos falado, as pessoas podem dizer que isso vem de homens. Nós vamos ler agora aqui em Atos. A gente já pode até abrir Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Versículo Atos 5. Versículo 29. Você que está vendo o vídeo, você que está vendo aqui, pode ler o capítulo inteiro em casa. E você leia a hora que chegar em casa, leia amanhã, leia no trabalho, medite. Diz o Salmo 1, que é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Meditar em Deus, eu falo por experiência própria, não tem preço. Igual aquela propaganda que passa na TV, não tem preço. Estar com o Senhor não tem preço. Estar com Cristo não tem preço. Diz assim, ó, Atos 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo
eles isto, se enfureceu e deliberaram matá-los. E eu quero que você preste atenção no versículo 34. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei. Preste atenção que Gamaliel era um fariseu, doutor da lei, venerado por todo o povo, uma pessoa que era adorada por todo o povo, que era respeitada. Mandou por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou ao número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podeis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. É muito simples. Se levantou um certo homem chamado Teudas, tendo lá sua doutrina, seu ensinamento, era dele aquilo lá. Ele inventou, ele buscou. Não que eu já vi muito assim, muitas palestras na cidade, e as pessoas levam cadernos, levam filmadoras, levam apostilas, levam tudo. O que querem esse cidadão? Não que não seja errado, não que não tenha, é muito importante na sua carreira profissional, na sua vida. Então as pessoas, elas se preparam para isso. Elas vão lá, compram livros, cadernos, levam caneta, lápis, borracha. Eles querem aquilo, eles precisam, nós precisamos. E nós viemos ouvir alguém falar de Deus, ou viemos conversar sobre Deus, prestar nosso culto racional, e nós não viemos nem com a Bíblia, não viemos às vezes nem com uma caneta para grifar alguma coisa. Eu falo isso para mim também. A gente ouve, toma posse agora e sai da porta para fora ali, no primeiro semáforo a gente já perde a paciência, no carro ou no ônibus, a gente já se lasca todo. Então, querido, ali diz que Teudas, ele ajuntou os 400 homens ali, e foi e fez a sua doutrina. Acredito eu, uma doutrina humana, como diz Gamaliel no final, combatendo contra Deus. E ele pereceu, foi-se embora, e aqueles que estavam com ele se dispersaram, porque a obra era de homem, era uma obra humana. E depois foi Judas, e ele também levou sobre si ali muitas pessoas. Quando ele padeceu, ninguém tomou continuidade, ninguém seguiu, acabou, não teve mais um líder, não teve nada. Aí Gamaliel diz assim: olha, cuidado com esses homens que são os apóstolos, os discípulos, deixai, fiquem tranquilos, porque se é o que eles estão dizendo, se o que eu e você e nós todos estamos dizendo, se isso for de homem, se isso for nosso, não precisa ninguém se preocupar, porque vai acabar. Não precisa se fazer nada, vai terminar. Mas Gamaliel disse ali:
Mas cuidado, porque se for de Deus, se isso que eles estão dizendo for de Deus, olha, cuidado, hein? Para vocês não estarem achando, combatendo contra Deus. Disse Gamaliel. Acredito que uma pessoa muito temente a Deus. Ou seja, os apóstolos estavam ali, perseguidos, e Gamaliel deu um toque nessas pessoas. Não precisa se preocupar não. Eles estão falando desse Espírito Santo, eles estão falando desse Jesus aí. Se isso aí for de homem, como aconteceu com os outros, vai parar. Mas se for de Deus, cuidado, hein? Porque vocês vão estar combatendo contra Deus. Não é contra mim, não é contra você. Ninguém deu bola para o que você falou. Não vai achar que está ofendendo a você. Ele comprou guerra contra você. Essa pessoa comprou guerra contra Deus. Não sou eu ou alguém que disse, é a Bíblia que diz isso. Então quando você é perseguido, ou você é perseguido, ninguém está perseguindo você. Está perseguindo o Senhor. Porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. A Bíblia diz assim, então para que nós vamos nos reunir? Por que nós vamos fazer esse ajuntamento, mesmo com poucas pessoas? Para quê? Se eu tenho que ficar tranquilo mesmo, se o povo não luta contra mim, está lutando contra Deus, contra Jesus, para que eu vou então me reunir? Eu posso ficar na minha casa tranquilo, gostoso? Para que é que eu vou me ajuntar? Muitos perguntam isso. Ou seja, muitos têm esse pensamento: Deus vai fazer tudo e eu nada. Você já viu quando diz assim que uma brasa fora do braseiro, se ela ficar muito tempo fora daquele braseiro, ela vai apagar? Assim como a igreja orava, não é a igreja física, mas a igreja sou eu e você. Quando nós nos encontramos, isso é encontro igreja. E quando a igreja estava reunida e orava, as portas da cadeia se abriam para Pedro, por causa da oração. Por isso que nós falamos aqui no começo, por causa da oração. E que as portas da cadeia caíram, porque a igreja se reuniu para orar. A igreja, ela se congregou, ela estava junta. Tinham problemas inúmeros, como todos nós temos. Acredito que eles não viviam nesse mundo tão corrido e tão para lá e para cá, porque todos têm sua vida também, né? Assim como diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus vai acrescentar. Se você precisa de paciência, Deus vai acrescentar. Se você precisa de capacidade profissional, Deus vai acrescentar. Se você precisa de amor, Deus vai acrescentar fé. E é por isso que nós nos reunimos. Nós estamos aqui. Isso, eu acredito, Deus tem confirmado. Assim como essa obra não pode parar, a obra de Deus ela não pode parar. Então, querido, assim como os discípulos deixaram aqui em Atos, os apóstolos deixaram para nós, que a obra que nós fazemos não é nossa, é de homens. Então, dê o play, o sinal está verde, dê o primeiro passo, não deixe a obra de Deus parar, não deixe de dar continuidade àquilo que já começou lá no começo, a esse evangelho maravilhoso da graça, que quer resgatar a tua vida, que quer resgatar os seus filhos, seu marido, a sua esposa. Esse evangelho que é amor, é misericórdia,
Porque muitos acham que Deus é um Deus carrasco, que você vacilou, está cortado. Não. Jesus disse assim: olha, Pai, deixa eu adubar de novo, deixa eu cavar de novo ali, deixa eu adubar novamente, porque vai dar fruto ainda, essa vida vai dar fruto. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus. Por isso, querido, nós não vamos deixar de congregar, nós não vamos deixar de aquecer aqui, ou em nossas casas, em união, e depois lá fora esquentar aquilo que está gelado, ou aqueles que virem para cá, esquentar aqueles que precisam, aqueles que estão já congelados, porque assim como esse frio físico que nós sentimos pela chuva, muitos estão sentindo um frio espiritual. Então a obra ela não pode parar. E eu glorifico a Deus por você estar aqui e por você estar esquentando a sua fé. E eu gostaria de ler mais um trecho, está em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Nós já falamos aqui de congregar. Hebreus 10, 19 até o 25. Porque a gente pensa assim: olha, se veio aqui 10 mil pessoas, ou se veio 10 pessoas, Deus deixou de ser mais Deus? Nunca. Se eu faço uma lista de casamento, de aniversário, eu coloco lá as primeiras pessoas que eu mais gosto, né? Dos nossos amigos, e a gente coloca sempre em primeiro lugar ali as pessoas que nós sempre mais gostamos. Só que a minha lista e a sua lista, a pessoa que você mais ama, que é Jesus, ela tem que estar em primeiro lugar da sua lista. Agora nós achamos que essa lista precisa estar completa para nós começarmos uma coisa. Pronto, fechou esse tanto de gente, agora eu posso dar ok, agora eu posso ir. Não, com Deus não é assim. Se 1 milhão de pessoas se converterem, ou 1 milhão se desviarem, Deus continua sendo Deus. Então por que é que nós estamos aqui? Para nós mesmos. Assim como eu disse, o Brasil é para nós mesmos nos conversar, trocar uma ideia, prestar nosso culto racional a Deus. Não tem segredo, não tem rito. Nós estamos aqui para, assim como nós sabemos que Jesus é a árvore, nós somos os ramos. E é por isso que nós congregamos. Diz assim, Hebreus 10, 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com um verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. E aí? Diz ali, como é de costume de alguns, deixando o ajuntamento, deixando a congregação, deixando essa coisa saudável e natural de admoestar uns aos outros, falar de Deus sobre uns aos outros. É assim que diz
o escritor aos Hebreus. Porque diz aqui também: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Não é através de outra coisa. Nós só vamos entrar no santuário do Senhor pelo sangue de Jesus. É somente pelo sangue. O véu já está rasgado. E é através do sangue do Cordeiro que nós vamos entrar. Pelo novo e vivo caminho, no versículo 20, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Como nós dizemos no começo, que aquele sacerdote levava a sua causa, o seu pecado, o meu pecado, ele levava e apresentava lá no templo. Agora esse sacerdote é Jesus. Não existe limitações, não existe rótulo, existe Jesus, o nosso Senhor. 22, cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Diz a Bíblia que, ainda que eu fosse infiel, que o homem tem sombra de variação, Deus permanece fiel para todo sempre. No 24, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu preciso ser estimulado. Eu preciso ter essa brasa acesa na minha vida todos os dias. E eu estou com essa brasa quase apagando. Eu me encontro com meu irmão e esse irmão ele sopra, ele faz vento para que não termine de apagar essa brasa. E ele pega essa brasa, volta de novo no braseiro, onde estão todas as outras, e ali volta a esquentar, admoestando uns aos outros, confessando as nossas fraquezas. Não tenha medo de conversar, de dizer o que você sente, o que você precisa, porque nós estamos aqui para orar. Assim como nós lemos no outro texto, se essa obra for de Deus, eu acredito que o que você faz é obra de Deus, o que nós fazemos é obra de Deus. Qualquer igreja que está aberta nesse momento, a obra de Deus, tem muito lugar, tem muitas pessoas para que nós possamos conversar. E é por isso que Deus manda nós congregarmos, para estar quente. Passou um roda-moinho por aqui, passou um roda-moinho na minha casa, na sua casa, e nós estamos aqui para nos esquentar, para dizer assim: irmão, eu te amo, Jesus te ama. Sabe como nós lemos aqui que fiel é aquele que prometeu? Não foi a igreja que prometeu, não foi o evangelista tal que prometeu, mas foi o Senhor. Ele prometeu, não é? Então Ele vai cumprir no tempo do Senhor. Diz aqui no 25, para nós terminarmos: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai aproximando aquele dia. Então, quando nós estamos vendo que está se aproximando aquele dia, é aí que a brasa não pode sair do braseiro. E é aí que nós temos que fazer, assim como os apóstolos, eles metiam a cara, porque o Espírito Santo estava sobre eles, e eles saíam dos lugares perseguidos, não tristes, mas dando glória a Deus, porque Jesus disse: se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Mas não tenha medo não, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por você que está aí também assistindo, por todos. Por isso, eu convido você a estar em pé.
para que você possa orar ao Senhor. Amém? Que você possa colocar a mão no teu coração, que você possa analisar a sua vida e dizer que ainda que você ache que isso aí é difícil, que isso daí está difícil demais, não esqueça não que para Jesus não é impossível, que para Deus não há nada impossível. Como nós falamos aqui no começo, só você sabe de onde você saiu, só você sabe de onde Deus te tirou, e é por isso que você não vai retroceder, é por isso que você vai avançar, porque Deus te tirou da lama, Deus te tirou das profundezas do mal e transportou para o reino do Filho do seu amor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos no teu nome, ali o Senhor estaria. Ó Deus, este lugar que foi consagrado para habitar, ó Deus, a tua presença, ó, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, a tua presença está aqui, e ao nós sairmos, ó Deus, lá para fora, nós somos o templo do Senhor, e nós carregamos a tua presença, Senhor, e essa brasa, Senhor, não pode se esfriar, porque nós somos um recipiente, ó Deus, vivo na terra, para transportar a tua presença. Deus, nós não queremos ter medo, Jesus, porque o Senhor está no controle. Ó Deus, que as pessoas, ó Deus, não se achem combatendo contra Deus, assim como desmanhados nós acabamos de ler. Deus, que a tua obra possa prosseguir, porque ai daquele que cai na mão de Deus vivo. Mas o Senhor tem misericórdia, Deus. O Senhor ama as pessoas. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Nós viemos aqui, ó Deus, nós queremos sair daqui transformados. Ó Deus, livres, ó Deus, das amarras do pecado, Jesus. Livres, ó Deus, do medo, Senhor. Livres, ó Deus, da culpa, Jesus. Nós estamos aqui, Deus, orando, ó Deus, em comunhão e concordância com a tua igreja. Deus, que o Senhor possa ser na nossa vida e que as pessoas possam olhar e glorificar o nome do Senhor, Deus, pela nossa vida, Jesus. Abençoe aqueles que não vieram, aqueles, ó Deus, que ainda vão vir. O Senhor orou, Jesus, por aqueles que ainda iam crer no teu nome. Por isso, ó Deus, nós pedimos, abençoa, Senhor, todas as nossas vidas, essa geração. Abençoe também, ó Deus, o pastor Paulino, onde quer que ele esteja, a trabalho, a sua família, possa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Deus, a nossa casa, a partir de amanhã, segunda-feira, que vai começar, nós queremos ser, ó Deus, um instrumento de Deus nessa terra, e que pessoas, ó Deus, venham ao conhecimento da salvação, através das nossas vidas, e através da Bíblia do Senhor, através da palavra santa de Deus. É o que nós oramos e pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém.